um pouquinho sobre o que é prosperidade. Depois ontem nós falamos sobre as crenças, né? Sobre a abordagem da prosperidade. Então, como eu tenho que mudar minha visão de mundo para estar apto, né? A depois utilizar as técnicas que a gente vai começar a ver aqui. E claro que, resumidamente, né? Dado o nosso tempo, aqui no nosso caminhar, né? Então hoje eu quero trabalhar com vocês a primeira abordagem que a gente tem, que é muito bacana, tudo bem? Relacionada, no caso, aos códigos Grabovoi, né? Então hoje a gente começa trabalhando um pouquinho nesses códigos. E o que são os códigos Grabovoi, né? Eles são uma realidade que a gente vem trabalhando de conhecimento, né? Até peguei um artigo aqui para mostrar para vocês, né? Tem até naquela plataforma, né? Que é uma plataforma de artigos científicos e tal, que o pessoal bota de análise, estudos e tal, que é a Medium, né? Esse artigo aqui até começa com esse título polêmico, né? Grabovoi é a nova arte de ser bobo. Mas justamente o título, até aí eu vou passando para vocês, como na verdade bobo é quem não acredita nessa realidade, não se propõe a fazer um estudo e uma vivência com esses códigos, que é uma forma tão simples de abordar a realidade, né? Então vamos lá, direto ao ponto. O que são os códigos Grabovoi? Os códigos Grabovoi são sequências numéricas que têm que ser vivenciadas, ou seja, sentidas, pensadas, visualizadas, exploradas de todas as formas que a gente puder pelo nosso consciente. E essas formas remetem, né, a ideias. Cada número desses que a gente trabalha tem um ordenamento específico. Então, quando eu faço uma combinação desses números, o Grabovoi, que também é o médium e tudo mais, ele na verdade descobriu que essa possibilidade, quando eu faço essa junção, eu posso criar realmente uma criação, uma construção ativa no universo em que eu me apresento. Então, a depender do objetivo, e claro, nos estudos, ele inclusive tem a publicação de alguns artigos nessa parte e tal, alguns estudos quantitativos, né? Tem umas outras questões também polêmicas, que é aquela coisa que o pessoal romantiza um pouco e tal, tem umas polêmicas em volta da personalidade do Grabovoi, mas ele também é uma pessoa muito proeminente até no governo russo hoje em dia, né? Que é muito interessante, né? Mas de qualquer forma a pesquisa dele sobre os códigos é muito interessante no sentido que várias combinações que ele foi colocando e listando podem trazer, dependendo da ênfase que a gente colocar, né, e de como a gente vivenciar a força, a frequência, aquela coisa toda, a gente pode trazer uma série de situações para nós a partir dessa combinação, né? E esse é um negócio que eu quis começar até com relação às técnicas, por algo que parece essencialmente muito doido, né? Você fala assim, nossa cara, que loucura, né? Um código matemático que pode me ajudar com uma série de coisas, né? Mas na verdade não. Na verdade, a gente tem essa possibilidade, né? Como uma questão lógica. Porque a matemática, o que ela faz? Vamos analisar cadeamento passo a passo, né? A matemática, ela trabalha a lógica de agrupamentos, números, quantidades, ideias, né? Transformadas em realidades quantificáveis, né? Então, quando eu penso em duas maçãs, eu penso no número 2 porque é uma abstração, eu tenho duas quantidades de algo, né? Quando eu penso também em 2 dias, eu penso no número 2, ou seja, que são duas quantidades repetidas de um determinado tempo, mas eu também penso naquela carga de significado que um dia pode trazer para mim, né? Se eu penso em um século ou 1 milhão de reais, continua sendo o número 1. Só que é uma carga que é adicionada a ele, até quando eu falo os outros complementos, né? Milhão, dia, hora, né? Que tudo isso junto traz para mim uma ideia diferente e que, claro, tem uma vinculação semântica muito específica. Porque, é claro, se eu te perguntar o que você prefere, ganhar R$ 1 ou 1 milhão? É o mesmo só que é com uma ênfase diferente. 1 milhão, no caso, transforma e fala, puxa, a vida é claro que 1 milhão. Ou seja, desperta até uma resposta emocional em mim. É claro que 1 milhão, é óbvio. E aquilo ali, então, quando eu trabalho uma quantidade, a gente tem que ver o processo macro ali acontecendo, né? A mais além do que a simples realidade dos fatos. Eu estou trabalhando uma quantidade com você, uma representação numérica, com uma carga valorativa e aquilo ali está me dando uma resposta intelectual e emocional, né? Ou seja, eu estou trabalhando na esfera do pensar
e do ser, né? Desculpa, do pensar e do sentir. Quando eu faço junto a isso o fazer, que é eu pego essa carga valorativa e vou trabalhando com ela, padã, é a mesma questão da prosperidade que a gente vem falando desde sempre. Eu abro para mim uma série de possibilidades dentro do universo, de criação, né? Lembrando que a prosperidade é a lei do dar e receber, então exatamente eu tenho a condição de co-criar, que é o que a gente chama, né? Nós somos co-criadores, nós trabalhamos via energia, manipulação de energias sutis e magnéticas, né? Então, mesmo quando a gente acha que não está fazendo nada, ou estamos sentados no sofá, não nos mexendo, o nosso pensamento está co-criando, porque afinal de contas ele está alimentando alguma coisa, está tendo um respaldo dos sentimentos, mesmo que seja um pouco, mas está tendo, e aquilo ali na hora certa, dependendo do estímulo, da conjunção, ou de um aumento de força do sentir ou do pensar, ou equilíbrio, vai desdobrar em ação. É a mesma coisa com os códigos Grabovoi. Então, quando eu pego uma série de números, cada um com uma referência específica, e aí Grabovoi vai trabalhando essa parte e vai, vamos dizer assim, diagnosticando cada padrão com base não muito diferente da numerologia, cabala e outras coisas que a gente tem de trabalhos, né? Antigos, né? Anteriores. Quando ele vai fazendo esse cruzamento todo, ele vai descobrindo que cada número pertence a uma natureza diferente. E aí, antes de passar os códigos específicos, que é normalmente o chavão que a galera vai, né? 5555555, que é entender as coisas de uma cada vez mais correta e tal. A gente, além de passar essa especificidade, queria mostrar para vocês um pouquinho do cada número de 1 a 0, né? Representa. Quer ver? Em termos de ideia, né? Ele foi mapeando que cada número com isso tem uma noção mais universal daqueles códigos, né? Então, começando pelo número 1, que tem a ver com a gênese e o início. 2, ação, movimento, transformação, né? Claro, com o fazer ali, que a gente sempre fala, né? O querer e o fazer. 3 são os objetivos. Então, até se fala isso, né? Contato com as divindades. Por quê? Porque ali tem a questão, o objetivo tem muito a ver com ideia, com inspiração, né? Com intuição. Então, por esse contato com divindade aqui que se colocou nesse artigo, né? Humanidade, comunicação social e diálogo no 4, né? Relação com o mundo externo, ou seja, eu quero intervir no externo, o 4, qualquer coisa ali que tenha a ver com isso vai trabalhar nessa parte. Veja que interessante que o Medium também é uma plataforma de artigos que você valora, né? Ali tem 548 aplausos para esse artigo, muito interessante. O que eu vi muito, assim, quando são artigos fera, são 10, assim, mas enfim. Depois, a gente vai para interioridade, o código 5, ou seja, 4 é mais para o exterior, 5 para o interior, amor próprio, sentimentos, né? Quando ele fala ego estará forte, é justamente isso, a minha presença de espírito vai estar forte naquilo ali, né? 6 tem a ver com ética, valores, filosofia, né? 7, alma e espírito, ou seja, um equilíbrio entre ambos, legal que a gente já trabalhou isso outro dia, né? Então, o que é alma e espírito? É a conexão do meu eu presente com o meu eu maior, né? Meu eu imortal, o espírito, né? Então, trabalhar isso também funciona muito, né? Quando isso se equilibra, muita coisa na vida flui, né? Quando eu sei o que eu estou fazendo aqui na minha vida maior e estou disposto a realizar enquanto alma, né? Então, poxa, é uma das ligações mais fortes que o universo conhece, né? 8 é a estrutura do espaço-tempo. Quando você fala isso, né, estrutura de espaço e tempo, aquela famosa fábrica da realidade, tecido da realidade, campo quântico, vários nomes aí que você queira dar, né? Cada teoria científica aí trabalha de um jeito, um nome diferente, mas é para a mesma coisa, né? O famoso tecido da realidade, do espaço-tempo. 9, diálogo com o Criador, ou seja, quando você vai falar diretamente com Deus, né? Quando você precisa de um guia, alguma coisa. E o 0 é muito interessante, né? Porque é um conceito intuitivo também, que é transição e efemeridade. Por quê? Porque todo 0 é um conceito de transição, né? Se eu falo, por exemplo, uma operação matemática que eu tinha 4 laranjas, distribuo as 4, bom, então tenho 0. Mas eu vou continuar zerado para sempre? Não, porque é uma condição de transitoriedade, né? Se eu passei ali, eu tô sem no momento. E a gente usa muito isso na prosperidade, inclusive com linguajar, né? Não é nem questão de ser politicamente correto ou equilibrado, mas é simplesmente a questão de
é justamente assim, eu quero trabalhar alguma coisa. Como é que eu vou falar que eu não tenho dinheiro? Ah, nunca tive. Dinheiro não é pra mim. Ou, essas coisas de vida não deu certo. Relacionamento pra mim nunca funciona. Cara, você tá botando uma trava pra você frente a todo mundo, inclusive ao universo, né? E é a coisa mais sensível, né? E que não tem boca pra responder pra você, mas age de formas sutis e às vezes nem tanto, né? É o universo, né? Quando eu falo que eu nunca dou certo para alguma coisa, não tenho talento, não consigo, estou travado, só Jesus para fazer um milagre para tal coisa. Ah, dinheiro não é comigo. Nossa, eu tenho mão podre para dinheiro. O que você está fazendo? Você está atraindo para você justamente aquele quadro que você está pintando, né? Só que muitas vezes a gente já entende que com palavras a gente consegue atrair isso, né? Já tem ditado popular, a gente já tem vivência, experiência nisso. Por que não com números a gente pode atrair coisas também? Se eles remetem a noções abstratas e cada um ali, a gente tem um número ali, né? Quando a gente fala 8 infinito ali, é óbvio, né? Justamente aquele símbolo do 8 ali, esqueci, lemniscato, né? Quando você tem isso, tem o 8 e tal ali, é um deitado, um de pé, já é intuitiva a noção, né? 7 também, né? Conexão da espiritualidade. Então todos esses números eles têm uma carga intuitiva muito forte. Só que o trabalho do Grabovoi foi tentando fazer combinações disso de acordo com a ordem de interveniência da realidade e com isso trabalhar aquilo, vamos dizer assim, botar um selo para você não ter que ficar fazendo esse exercício reflexivo de primeiro vou abrir um código ali para transitar na realidade do negócio, tarará, tarará. Não, o código ele tem a ver muito direto, quando ele faz aquele agregado de números, com o que eu quero trabalhar, para facilitar, né, mastigar. E foi isso que ele publicou em alguns dos artigos de pesquisa científica dele, né, esses trabalhos e essa mudança, né, essa questão de intervir na realidade por meio dos números. Né. E aí, dou a dica maior, quando eu faço essa questão de atuar com esses números, com a ideia que eu quero, ou seja, aí tem aquelas técnicas clássicas de intervenção na realidade, né, de trabalhar a prosperidade. Eu visualizo o que eu quero, faço uma ponte, imagino naquela situação e tal. Quando eu junto isso com a parte numérica, a possibilidade de sucesso é infinita, né? Então vamos ver alguns códigos agora de exemplo aqui para vocês, para a gente poder trabalhar aqui. Vamos lá. Tem várias possibilidades, tá? E o Grabovoi ele vai fazendo uma série de estudos, ele publica ainda, ele está vivo ainda, né, e tal. Ele ainda é uma figura proeminente do governo russo, que me parece muito interessante, assim, né. E justamente aqui o que se tem quando se coloca aqui, por exemplo, todos esses códigos têm uma funcionalidade específica. Aqui nesse artigo ela colocou alguns só de exemplo. Mas, por exemplo, eu posso interferir na esfera física da minha realidade, do meu corpo, na esfera mental, então eu preciso de equilíbrio mental para tal coisa. Que nem eu falei desses 7 vezes, né? O número 5, 7 vezes. Quando você tem essa proporção, você tem um trabalho, vou dizer assim, um pedido para o universo, né? De você começar a entender as coisas de um jeito mais correto possível, né? Aproximar da verdade. Aí tem umas coisas aqui, né? Tem aquelas coisas que barram um pouco a crendice, assim, né? Mas que, enfim, você pede pro universo para fazer essas coisas, que é aquela coisa de atrair essa tal dessa regra dourada, né? Que é algo, entre aspas, útil, né? Para você trabalhar a sintonia. Tem questão de código para você trabalhar essas questões de depressão, emagrecimento, enfim, prostração, né? Preguiça, vícios, né? E aí também tem as partes ligadas à prosperidade, né? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Acho que eu vou pegar no meu caderninho de anotações. Espera aí. Sempre tem anotações sobre esse campo, né? Também fiz um tempinho de pesquisa. É interessante enquanto eu vou pegando aqui, para quem quiser pesquisar mais sobre o tema, né? Cuidado, né? Eu dou uma dica que essa é a minha regra de ouro, né? Que o melhor conhecimento do mundo é aquele que não precisa ser pago para, né? Se a pessoa tem um conhecimento tão bom, ela tem que compartilhar e não necessariamente cobrar, né? Eu desconfio um pouco disso. Claro que a vivência que a gente está de estrutura de mundo, às vezes questiona um pouco isso. Então até essa regra, ela é de ouro, mas ela tem que ser relativizada, né? Mas de qualquer forma, para esse caso específico dos códigos Grabovoi, tem um monte de galera que fala assim, vem participar comigo, compra o meu e-book de R$15, R$100, R$2.000, R$30.000 que eu vou te ensinar isso. Não precisa. Os artigos, inclusive científicos do Grabovoi, estão disponíveis, se eu não me engano,
No Google Acadêmico, eu acho que tem. No Cielo também. Então, assim, só pesquisar lá e dar uma procurada, tanto em inglês. Tem algumas traduções em português, mas já é uma galera mais mística, assim, que faz a tradução, então talvez não seja tão literal. Mas, de qualquer forma, vale a pena. Quando eu estudei, peguei um pouco em inglês e peguei algumas referências cruzadas, né? Então, assim, vale a pena a gente pesquisar, né? E quando for, assim, não precisa pegar nada pago, assim, procure mesmo no grátis ali. Inclusive, Grabovoi compartilha isso com o espírito de... Ele coloca isso no artigo, né? De auxiliar a humanidade nos trabalhos dele e tal. Então, assim, tranquilo. É muito de boa pesquisar isso, tá? Não caio nesses engodos de... Ou evitem, né? Cair nesses engodos de pagar para você ter relacionado alguma coisa com a prosperidade, assim. Não existe isso. Ou não deveria existir, né? Eu acho que as pessoas terem uma relação próspera do dar e receber, se eu estou ajudando vocês, o maior retorno que eu tenho é esse de poder ajudar e com certeza o universo me presenteia cada vez mais capacidade e tudo que eu precisar vem para mim, né? Mas de qualquer forma aí é só esse alerta, né? Mas vamos lá para os códigos. Aqui foram algumas anotações que eu fui fazendo e tal, de nomenclaturas e tal. E aí, quando eu quero fazer, eu posso, como eu falei para vocês, maximizar as coisas. Esse da processar informações corretamente é justamente isso. E aí, vamos fazer um exercício de lógica. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ou seja, 5 7 vezes. O que era o número 5 quando a gente leu mesmo? Tem justamente com relação ao fortalecimento do ego e interioridade, né? Então não é fortalecimento só do ego no nível de egoísmo, mas sim fortalecimento do eu, da percepção da nossa realidade, né? Então, nesse sentido, se eu estou muito inserido ou, vamos dizer assim, centralizado em mim mesmo, eu consigo perceber mais as coisas, né? Que é aquele clássico momento de que, poxa, não entendi aquele negócio direito. O que você estava? Distraído, você estava fora de você. Então, os códigos 5, 7 vezes, por exemplo, reflete muito isso. E a lógica dos números também, da natureza deles, vem isso, né? E por que 5, 7 vezes? Daquela clássica questão do infinito, né? Então, também da vivência, enfim, não infinito, mas da ilimitado, né? Ilimitado é diferente de infinito. Mas, enfim, daquela repetição ilimitada, né? Vou ficar dentro do meu eu quanto precisar para reparar aquela situação do jeito correto. Então, você vê que tem um sentido ali na construção dos números, né? Não é algo da minha cabeça lá que ele simplesmente escreveu numa folha e falou, vou sacanear as pessoas, né? Tem mais alguns códigos aqui que eu vou ler com vocês para mostrar, né? Quando a gente tem, por exemplo, trabalhar a harmonização, né? Nesses tempos de crise também é bem legal. Aí você pode, por exemplo, verbalizar um objetivo. Verbalizar aqui pode ser verbalizar na cabeça ou com a boca, tá? Falando ou mentalmente, não tem problema. Mas desde que você pense claramente no que você quer. E aí você tem a questão com animais. Estou com uma dificuldade naquele meu passado de aceitar tal coisa, posso usar esse código. Tenho medo do futuro. Então vai trabalhando essa parte. Um que se usa bastante, né? É esse da prosperidade que a gente está aqui, tá? E é interessante que vocês veem que alguns têm a sequência junta e outros ela separada, como por exemplo aqui, ó. Nesse da prosperidade tem todo esse código aqui, né? Que você tem de trabalho. Aqui na abundância financeira, por outro lado, eu tenho um espaço. Então, quando você vai pensar, repetir ou falar, pensar, enfim, você precisa de uma pausa quando tem esses espaços, porque são agregados de número de acordo com a função que ele tem, tá? Aqui, por exemplo, também, né, tem um espacinho aqui. Então, todas essas questões a gente tem que levar em conta. E, de novo, para quem quiser trabalhar essa parte, pesquisar mais, né, porque a gente estimula que ninguém acredite cegamente no que a gente fala aqui, né? Vá pesquisar, fique à vontade, né? Eu acho que, na verdade, é muito bom quando as pessoas se sentem instigadas a fazerem isso, né? Essa parte desses trabalhos, desses números todos, né? Você tem uma série de disposições ali que podem ajudar em muita coisa, né? Eu posso trabalhar saúde, posso trabalhar com pessoas, posso trabalhar prosperidade, futuro, presente, passado, harmonização, como vocês viram ali. Tem outros códigos que eu queria mostrar para vocês, e aí eu vou contar um caso muito interessante, né? Que aí você fala assim, tá, esses números aí e tal, beleza. Mas quem já deu certo com isso? No próprio artigo do Grabovoi ele cita algumas questões, mas eu vou falar um código, depois de mostrar isso aqui, uma vivência minha para vocês disso, né? Aí, por exemplo, aqui também, esse do dinheiro inesperado é o que eu vou comentar daqui a pouco, que como funcionou para mim, né?
Você tem, por exemplo, questões ali até para você fazer, enfim, outras coisas e tal. Algumas coisas interessantes que o Grabovoi fala, tipo, quer falar com ele e tal, essas coisas assim. Uns códigos para memória, né? E tem outros mais assim, até, vamos dizer assim, foge um pouco da realidade mínima que as pessoas procuram, assim, tipo, dinheiro, paz, prosperidade, né? Tipo, divulgar conhecimentos na Terra. Como assim? Bom, é uma capacidade que a gente tem que desenvolver, né? Então, todos esses números, eles funcionam como auxílio à nossa realidade, tá? E aí, para passar um caos para vocês, né? Que é muito interessante, e aí eu vou mostrar para vocês a evidência, né? Que aqui é bom, né? Que a gente prova ainda, né? A gente mostra o negócio e joga a evidência por último, né? Esse código do dinheiro inesperado, né? Como é que você pode fazer a visualização, assim, né? Antes de falar um pouquinho disso aí, né? Quando você aceita que é possível a ideia, porque demora um tempinho para você ficar em paz com isso, mas vou tentar. Aí você vai lá, pesquisa e tal. Também posso dar umas dicas em privado pro pessoal e tal, que quiser, tal. Montei até o roteirinho, não sei se vocês viram ali, né? Então, primeiro você pega o número, tenta memorizar ele, decorar e tal. Mais fácil com os números menores, né? Então tem sequências ali que estão até 7, 8, 10 números, é um pouco mais difícil de decorar. Mas aquela de 6 ali, por exemplo, do dinheiro inesperado, que é o 520741, né? Vejo a pausa. Aí decorei eventualmente isso aí, falei, vamos testar, né? Clássico do vamos testar. Aí fiz, e aí facilita quando você tem as visualizações, né? É dinheiro inesperado? Tá, então eu imaginei uma série de coisas. Eu recebi uma bolada de dinheiro, de dinheiro chegando e a realidade mudando, assim, e eu surpreso. Visualizei esses números indo embora nas nuvens. É uma série de coisas que eu visualizei lá, né? E aí fiz isso uns dias e tal, meio cético. Falei, cara, será que esse negócio funciona mesmo? Mas, tudo bem. Fiz uns 3 dias. E esse dinheiro inesperado, o que é essa descrição desse código, né? É justamente isso que ele fala no nome. Você vai receber o dinheiro de algum lugar, não sabe como, mas ele vai chegar e não vai demorar. Aí eu assim, falei, gente, eu sou um servidor público, né? Ninguém vai passar dinheiro tão cedo assim, não estou trabalhando por fora, não estou fazendo nada. E quero ver como é que vai chegar esse tal desse dinheiro inesperado, né? Fiz, acreditei, mas eu fiquei assim, pensando, né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês as evidências do que chegou aqui. Aqui, ó. Uma, duas, três evidências. O que era isso aqui, gente? Vocês vão ver que tem um cartãozinho, né? Bim, bim, bim. Quem já é mais familiarizado com viagem ao exterior já sabe o que é isso, né? Tax Free Refund. Cara, quando eu fiz isso, 1 ou 2 semanas depois que eu fiz esse negócio, chegaram essas cartas de uma compra que eu tinha feito no exterior na minha viagem de 3 anos atrás. O negócio estava empacado, sabe-se lá Deus, Jesus, quanto tempo aquele negócio estava travado lá. E o engraçado é que a data de emissão foi mais ou menos na data que eu fiz do dinheiro inesperado, assim. Então aí eu fiquei com uma cara assim, ó, poxa, como é que esse negócio funciona mesmo? E minha terapeuta já tinha falado assim, faz isso que funciona, cara. Falou, às vezes eu preciso pagar uma conta aqui, tô desesperado, não sei de onde veio o dinheiro. Começa a fazer esse código, fala, agora vai ter que funcionar. Não, é isso aí, ó, vamos lá. 520741, imagina, e voa, e conta carneirinho, faz o raio que parta lá, e manda e vai chegar. E chega. É alguém que paga, um cliente que esqueceu de pagar, que vai pagar um desconhecido, é uma filha que traz um negócio, é um banco que traz uma coisa, é uma ação antiga que chega. É um negócio, assim, muito louco. E aí depois que veio esse negócio desses cartões, assim, que eu fiquei com uma cara de pastel, né? Vocês veem que aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma, inclusive, ó, essa foi a data mais ou menos que eu fiz aqui, em janeiro ali, né? Aí, dezembro, esse aqui foi de emissão. Pra você ver que tava extraviado o negócio e chegou depois, assim, sacou? Tava travado no correio e... porque o meu endereço, enfim, não tá muito certo. Mas, enfim, daí resolveu tudo, assim, e chegaram os 3 na minha conta, assim. Então, e é muito legal, assim, porque também eu não fiz especificação de dinheiro nenhum, né? Eu fiz um teste, e diga-se de passagem, um teste meio desconfiado, hesitante, né? E funcionou super, foi muito legal. Então, assim, são códigos que funcionam, né? Esse do 5, 7 vezes também que eu fiz, ele funciona muito no processamento intelectual, ajuda, né? Então tem uma série de questões, assim, quero trabalhar minha memória, minha capacidade de estudos,
melhorar minha intuição. Tem uma série de possibilidades de códigos que a gente tem que estudar e que pode acontecer assim que você vai analisando, né? O artigo do Grabovoi, ou os artigos dele, né, tratam muito dessas questões, assim. Então, ele fala uma série de códigos, de abordagens, né? Então, basicamente é isso. Para utilizar, você, vamos dizer assim, descobre o código, pesquisa lá, né? Cuidado que a internet também manda muita coisa, mas tenta ir nas fontes principais mesmo, Grabovoi e alguns sites, enfim, portais ou estudos mais sérios, né? Tem estudos, pessoal que faz estudo disso e tal, em várias sociedades aí, né? E comunidades, enfim. Mas aí você faz esse estudo, pega esses códigos da fonte mais séria possível, de preferência cada vez mais próximo do Grabovoi é melhor. E aí você começa, tenta memorizar o número, depois visualiza o máximo possível deles, né? A distância, aquele número desfazendo, refazendo, a visualização que você quiser. Você sentir que você está vendo aquele número de verdade, está sentindo ele e tal, beleza. E faz com a frequência também que você quiser proporcionar a sua necessidade. Cara, preciso muito estudar para uma prova, assim, desesperadamente. Bom, então faz muitas vezes, véio, né? E porque precisa ser rápido, né? Ah, não, eu quero fazer um negócio para daqui para frente e tal, não tem problema, não tem pressa para acomodar meu futuro. Então vai fazendo com constância e tal. De qualquer forma, o importante é fazer. E aí você controla os resultados. Na verdade, o Grabovoi é legal que ele até estimula. Ele fala, não, observa para ver, vai analisando cada aspecto da sua vida, vê se aquilo ali que você fez se aplica, muda mesmo e tal. Então é muito interessante. É um negócio muito que a princípio, né, parece muito doido, né? Você fala, que doideira, cara, repetir número e achar que isso vai mudar alguma coisa na realidade. Não, mostrei para vocês aqui que realmente funciona, assim, que vá ser coincidência, assim, lá longe, né? Tem um dinheiro que você tem que receber que você nem lembra mais, que esse negócio se perde, nego não emite. Há 4 anos que eu nunca vi nem a cor desse tax free, né? Normalmente eles falam que é de 6 meses a um ano. E aí, de repente, na semana que eu faço, é emitido esse troço e um outro que estava extraviado chega, assim. Então, haja coincidência, né? Que coisa, né? Então, vale a pena fazer o teste para ver, né? É bem legal.